No silêncio da terra, quando o céu se cobriu de trevas e o véu do templo se rasgou em duas partes, algo acontecia além do que os olhos humanos podiam ver. O corpo de Jesus permanecia preso à cruz, ensanguentado, marcado por cada golpe, por cada zombaria, por cada gota de dor que ele carregou. Mas sua alma, seu espírito, descia para um lugar que poucos ousam mencionar. A Bíblia chama de Hades, outros o nomeiam de inferno. Era a região da morte, o abismo reservado aos prisioneiros da eternidade. E foi para lá que Jesus caminhou, não como derrotado, mas como um rei em silêncio. Os céus observavam, os anjos aguardavam em expectativa, o universo inteiro prendia a respiração. Porque pela primeira vez, o Filho do Altíssimo estava prestes a pisar no território do inimigo. Enquanto na terra o mundo acreditava que tudo havia acabado, no invisível se iniciava a batalha mais misteriosa da história. Aquele que parecia vencido descia agora às profundezas, não como um espírito perdido, mas como um conquistador encoberto. Cada passo ecoava nos corredores escuros do além. A região das sombras estremecia, demônios recuavam diante de sua presença. E no trono do abismo, alguém já o aguardava. Lúcifer, o antigo portador da luz, o inimigo eterno, o acusador, erguia-se diante dele. Foi ali que dois reinos se encontraram, o reino da luz e o reino das trevas, frente a frente, no cenário mais sombrio da criação. Muitos acreditam que Jesus simplesmente descansou até o terceiro dia, mas os textos escondidos, os relatos antigos, as palavras dos apóstolos revelam algo mais profundo. Ele desceu ao lugar da prisão para proclamar vitória. Pedro escreve que Cristo pregou aos espíritos em cárcere. Paulo fala dele descendo às regiões mais baixas da terra. Não era silêncio, era confronto. O inferno não estava preparado para recebê-lo, pois como poderia o lugar da condenação segurar aquele que nunca pecou? Como poderia a morte manter em correntes o autor da vida? Quando Jesus entrou, as portas de bronze tremeram, as correntes ancestrais tilintaram como vidro prestes a se despedaçar. E os príncipes do abismo sussurravam em desespero. Ele não deveria estar aqui. Ele não nos pertence. Mas ele veio. O que ninguém imaginava é que a descida de Cristo não foi derrota, mas invasão. Ele veio buscar algo que estava preso desde a queda do homem. Veio tomar as chaves da morte e do inferno. O trono de Lúcifer se ergueu em fúria. O brilho corrompido de sua glória antiga tentava se impor contra a santidade ardente do Filho. O encontro era inevitável. O príncipe das trevas frente ao rei da glória. O silêncio do abismo se transformou em tensão. Hostes demoníacas cercavam o lugar, curiosas, ansiosas por presenciar o que aconteceria. Porque nunca antes o Filho do Altíssimo pisara em tal domínio. Ali estavam os gigantes caídos, os espíritos que se rebelaram nos dias de Noé, as potestades aprisionadas aguardando julgamento. Todos levantavam os olhos e viam a presença daquele que trazia consigo a própria luz em meio às trevas. Mas esta não era apenas uma visita. Era o cumprimento de uma promessa antiga, selada desde Gênesis, quando Deus declarou que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Foi exatamente esse momento que a profecia apontava. O inferno acreditava ter vencido, mas estava prestes a descobrir que havia caído em sua própria armadilha. O sangue derramado na cruz não era fraqueza, era o preço pago. Era a moeda que abriria os portões do cativeiro. Enquanto a terra via tragédia, o céu via resgate. Enquanto os homens choravam, os anjos sabiam que algo grandioso estava acontecendo. E no coração do abismo, Jesus permanecia firme, aguardando o confronto. Os olhos de Lúcifer ardiam de ódio. Ele lembrava-se do dia em que foi lançado do céu como um raio. Lembrava da humilhação diante do trono de Deus. E agora via diante de si aquele que ocupava o lugar que ele tanto desejou. O inferno se enchia de gritos e murmúrios.
O Filho estava ali, não entrou nos celestiais, mas nas entranhas do abismo. Lúcifer avançou. A escuridão parecia se adensar, como se todo o inferno se preparasse para resistir. Mas em cada passo de Jesus, algo quebrava. Correntes, prisões, portas, porque a presença dele não podia ser contida. E então, no centro do inferno, deu-se início ao embate que a humanidade jamais poderia imaginar. No centro do inferno, a tensão crescia como uma tempestade que antecede o trovão. O Filho de Deus e o Príncipe das Trevas estavam frente a frente. O contraste era esmagador. A glória silenciosa de Cristo contra o ódio ardente de Lúcifer. Não eram apenas dois seres se encarando. Eram dois reinos colidindo. Dois destinos em choque. O olhar de Lúcifer queimava de soberba. Ele acreditava que finalmente tinha vencido. Afinal, o Messias estava morto. A cruz havia sangrado toda a sua carne. As multidões haviam zombado dele. Seus discípulos fugiram. O céu parecia em silêncio. Para o inimigo, aquela descida era sinal de derrota. Mas o que ele não compreendia é que cada ferida, cada gota de sangue derramado, era justamente a chave que abriria os portões da morte. Jesus não estava ali como prisioneiro. Ele estava como libertador. O inferno inteiro parecia estremecer com a presença dele. Os demônios se encolhiam em becos de sombra. As potestades que outrora dominavam com gritos de condenação, agora silenciavam. Porque diante da santidade pura, até mesmo os lábios do abismo se calavam. E então, com voz firme, Jesus declarou palavras que atravessaram os corredores do inferno. Está consumado. O eco soou como trovão. Não era apenas lembrança da cruz, era proclamação no coração do inimigo. Estava pago. A dívida havia sido quitada. O que Adão perdeu, o Filho havia restaurado. O inferno inteiro tremeu. Lúcifer avançou tentando manter o controle de seu domínio. Sua voz ecoou como um rugido. Você não deveria estar aqui. Esta é minha região, meu trono, meu império. Mas Jesus permanecia em silêncio. Seu olhar carregava eternidade. Seu semblante, mesmo no ambiente mais escuro, irradiava autoridade, pois onde ele estava, a luz estava. O confronto não foi como batalhas humanas, com espadas e golpes. Era algo além. Era confronto de autoridade, de poder, de verdade contra a mentira, de santidade contra a corrupção. Lúcifer, que outrora caminhara entre as pedras de fogo do céu, tentava se impor como governante das trevas. Mas diante dele estava aquele que era o próprio Verbo, a palavra viva, o Filho eterno. E a palavra não pode ser vencida. Então, as correntes começaram a se partir. Os portões ancestrais que mantinham almas cativas se abriram com estudo. Os santos que haviam morrido esperando a promessa, os patriarcas, os profetas, os justos esquecidos pelo tempo, agora viam diante de si o cumprimento da promessa que aguardaram por gerações. Abraão, Moisés, Davi, os que pela fé olharam para longe e creram, contemplavam agora aquele que desceu para resgatá-los. Era o triunfo do Cordeiro no coração das trevas. E mesmo quando Lúcifer se levantava em fúria, ele não podia impedir, porque a autoridade de Cristo não dependia de circunstâncias, era intrínseca, eterna, imutável. O inferno inteiro se agitava. Raios de glória cortavam as sombras. Aquele que havia morrido sem pecado, agora pisava onde nenhum justo ousara pisar. Ele descia não para permanecer, mas para vencer. Lúcifer tentou erguer acusações, lembrando o filho das falhas da humanidade, das quedas, das desobediências, dos séculos de pecado. Mas cada acusação era calada pelo sangue que ainda escorria como selo eterno. O preço já estava pago. Não havia mais dívida, não havia mais culpa. O acusador se calava diante da cruz. Nesse momento, as correntes começaram a se partir. O som metálico ecoou pelo abismo. As chaves da morte e do inferno, símbolos de domínio e aprisionamento, estavam prestes a mudar de mãos. Lúcifer sabia. Seu império tremia. Seu trono se desfazia. Porque diante dele não estava apenas o Filho do Homem, estava o Filho de Deus, carregando em si toda a autoridade dos céus. A cena era indescritível.
as hostes infernais em pânico, os prisioneiros da fé em júbilo silencioso, o príncipe das trevas em fúria impotente. E no centro de tudo, Jesus, o Cordeiro, que venceu com o leão. Mas a batalha ainda não havia terminado. Havia mais a ser revelado, pois o momento de maior confronto estava apenas começando. As trevas se contorciam em agonia. O inferno inteiro parecia resistir, como se cada pedra ardente clamasse contra a presença do Filho. Mas nada podia deter o que estava escrito desde a eternidade. Jesus avançava. Sua voz era como águas impetuosas, ecoando no coração do abismo. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Essas palavras caíram como relâmpago. O trono de Lúcifer estremeceu. Sua glória corrompida se despedaçava diante da verdadeira luz. Os demônios gritavam, tentando se esconder. As correntes ancestrais se rompiam uma a uma. As portas de ferro se dobravam como cera diante do fogo. Nada podia resistir. Nada podia conter. Jesus estendeu a mão e as chaves que mantinham o cativeiro foram arrancadas do poder das trevas. O som metálico ecoou pelo inferno como sentença final. A autoridade mudara de mãos. A morte já não era mais senhora. O inferno já não era mais prisão eterna para os que estavam em Cristo. Era a consumação do plano perfeito. O rosto de Lúcifer se contorcia em ódio e impotência. Ele, que outrora sonhara em subir ao céu e tomar o trono, agora via seu império ruir diante de seus olhos. Nada pôde fazer. O Cordeiro venceu. E não venceu em glória visível aos homens, mas no mais profundo silêncio da história, nas entranhas do abismo, onde ninguém ousaria entrar. Ali, ele proclamou liberdade. Ali, ele esmagou a cabeça da serpente. Ali, ele selou a derrota eterna do inimigo. Os justos cativos se levantavam. O Sheol, antes lugar de espera, agora se transformava em palco de libertação. Os profetas contemplavam o cumprimento da promessa. Os patriarcas recebiam a libertação tão aguardada. O inferno, que sempre foi símbolo de aprisionamento, se tornava testemunha da maior libertação da história. Jesus não apenas venceu, ele triunfou publicamente sobre os principados e potestades, como Paulo escreveria depois. Fez do inimigo espetáculo diante de seus próprios súditos. Lúcifer, impotente, não podia resistir. Sua voz se apagava diante da autoridade do Filho. E então, no coração do abismo, ecoou a vitória eterna. O sangue derramado na cruz agora era visto em sua plenitude, não como derrota, mas como vitória absoluta. As trevas não prevaleceram. A morte não prevaleceu. O inferno não prevaleceu. Porque a luz entrou e dissipou toda a sombra. E quando o terceiro dia amanheceu, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio e o eco daquela vitória silenciosa no inferno ressoava agora na terra e nos céus. Jesus havia vencido. Ele havia ressuscitado. Ele havia tomado de volta a chave da história. Lúcifer, derrotado, se tornava apenas sombra diante da eternidade da glória divina. O que começou na cruz terminou com triunfo. O Cordeiro se levantou como leão. O prisioneiro se revelou libertador. E a eternidade se abriu para todos os que crescem em seu nome. Essa é a história que poucos ousam contar. O dia em que Jesus desceu ao abismo. O dia em que enfrentou o príncipe das trevas. O dia em que proclamou vitória onde ninguém acreditava ser possível. Uma vitória não apenas dele, mas de todos os que hoje vivem sob sua redenção. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrendo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.